Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia hoje no Salmo, um dos salmos mais amados, que é o 125, que fala sobre tudo que nós cantamos hoje. Confiança, espera em Deus. E nós precisamos exercitar mais do que nunca essa confiança no Senhor. Salmo 125 diz assim a palavra do Senhor: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não me estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos clamar a Ti, que o Senhor renove as nossas forças, que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor renove as nossas esperanças e que o nome do Senhor, através de nós, seja glorificado, Pai. Fala conosco nessa tarde de um modo vivo, de um modo pessoal, que nenhum de nós, como já foi pedido, saia daqui do mesmo modo, mas que sejamos profunda e tremendamente tocados pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Antes de começar o culto hoje, a celebração, porque o culto começa na hora que a gente acorda. Mas antes de começarmos esta celebração, nós estávamos conversando com algumas irmãs a respeito dessa confiança que nós precisamos ter em Deus. Nunca foi tão demandado de nós o exercício dessa confiança viva no Senhor. Porque as lutas são muitas, as demandas são muitas, e nós precisamos estreitar a nossa confiança no Senhor, mesmo que essa confiança passe por aparentes prejuízos nossos. Porque muitas vezes, na resposta de Deus, essa resposta muitas vezes passa por situações, por caminhos que são insondáveis, que são incompreensíveis aos nossos olhos. Às vezes você está orando por algo, clamando por alguma coisa, e de repente aquela situação tem um desfecho que do ponto de vista humano parece não muito agradável, mas essa era a única maneira daquela situação se resolver. Eu vou contar uma história rapidamente aqui, antes de começarmos a meditar na palavra propriamente dita. O meu irmão mais velho, quer dizer, mais velho dos homens, porque eu sou a mais velha de todos, era muito problemático. Era uma pessoa que criava todos os problemas e mais alguns. E nós oramos, nós clamamos, nós rogamos ao Senhor que o transformasse, que fizesse algo naquela situação, para que meus pais tivessem sossego. Minha mãe, sobretudo, adoeceu por conta das tantas aprontações dele. E de repente esse meu irmão foi assassinado. Meu Deus, que dor tão grande foi aquela, que coisa tremenda foi aquilo tudo. Nós sofremos demais com aquela morte, porque uma morte na família, sobretudo minha mãe, que viveu aquela situação como mãe, não há nada mais doloroso do que isso. Mas junto com aquela situação, o Senhor trouxe uma consolação do Espírito tão grande à família, ao meu coração. E lá na frente eu comecei a compreender os caminhos de Deus. Nós orávamos muito para que ele tivesse um encontro vivo com Cristo. Nos dias que antecederam o assassinato, ele
visitou a casa de uns irmãos em Cristo, e esse irmão pregou de uma forma muito direta para ele, falou de uma forma muito direta da salvação em Cristo Jesus, e ali ele chegou a fazer uma decisão pessoal por Jesus. E aquele irmão disse a ele, olha, ele se chamava Ricardo, e ele disse, Ricardo, se você vir que está numa situação muito difícil e sem saídas do ponto de vista humano, clame pelo Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Uma das coisas que consolou meu coração foi saber dessa notícia no cemitério, no dia do sepultamento. E eu glorifiquei meu Deus pelos caminhos, mesmo pelos caminhos estranhos que nós não conseguimos compreender do ponto de vista humano. E muitas vezes surgiram perguntas no meu coração: por que o Senhor alcançou e não transformou logo? O Senhor transformou e levou. Mesmo de uma forma tão dramática, sim, tudo tem um propósito da parte de Deus, mesmo que a gente não entenda no aqui e no agora. Todas as vezes que eu olho para este salmo, eu olho para esse salmo como uma grande convocação para o povo de Deus, para confiar naquele que tudo pode, e nenhum bem sonega aqueles que andam retamente. Foram muitos anos de sofrimento de minha mãe, foram muitas lágrimas derramadas, foram muitas vergonhas passadas, mas o Senhor guardou, mesmo daquela forma dramática. E foi o tempo que nós experimentamos uma paz dentro da família. Este salmo, ele tem uma autoria desconhecida. É muito parecido com o estilo de Davi, mas não há uma autoria conhecida aqui. Mas certamente foi escrito por alguém que confiava em Deus de forma irrestrita. É provável que tenha sido escrito no tempo de Esdras e Neemias, logo após o cativeiro de Babilônia. A ideia central é proclamar os benefícios da fé associada à esperança, que chamaremos de confiança. Quando nós cremos verdadeiramente naquilo que o Senhor pode fazer e vai fazer, nós conseguimos caminhar com certa desenvoltura nessa jornada, por caminho tão estreito como nós caminhamos nessa jornada de fé. E a gente para chamar a atenção da igreja para a necessidade de buscar aumentar a nossa fé. Se você me perguntasse hoje o que é que você pediria para a igreja hoje, neste momento, certamente, sem sombra de dúvida, seria: Senhor, aumenta-nos a fé e a esperança, ajuda-nos a confiar verdadeiramente em Ti, em toda e qualquer situação. Estamos todos vivendo momentos dramáticos, estamos todos passando por estreitos, mas nós precisamos nos pendurar nas promessas de Deus. Nós precisamos buscar o Senhor com toda a força do nosso coração. Confiar pressupõe entrega, espera e descanso. Não adianta você dizer eu confio em Deus e você ficar arrancando seus cabelos, desesperado de um lado para o outro, difamando Deus com a sua inquietação. E essa palavra, ela vem primeiro para mim, ela me corta primeiro, essa espada me corta primeiro, para depois ser ministrada a vocês. Nós temos ouvido muito falar a respeito de fé e sua eficácia em nossas vidas, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que crê em Deus, aquele que olha para o Senhor verdadeiramente, na certeza de que o Senhor é real, precisa saber que o Senhor existe e é galardoador daqueles que o buscam. Nós não estamos
estamos falando a uma força impessoal, nós não estamos falando às paredes, nós estamos falando a um Deus que é vivo, um Deus que pode todas as coisas. Descobrimos na palavra de Deus que se a nossa fé for do minúsculo tamanho de um grão de mostarda, seremos capazes de mover os montes que têm obstaculado as nossas vitórias. Que fé é essa? É uma fé que é absolutamente incondicional. Ela não depende da temperatura emocional das nossas emoções, das circunstâncias, perdão. E ela pode mover os montes que têm obstaculado as nossas vitórias. Somos chamados a confiar no Senhor. E essa confiança faz derreter os medos que nos paralisam. E não são poucos. E quando se fala em medo, pode se lembrar de mim. Porque são muitos aqueles que têm se levantado para me assolar. Mas aí eu começo a declarar a minha confiança no meu Senhor. Começo a repreender toda a ação do medo como emoção e do medo como ação maligna que muitas vezes se levanta para nos assombrar e nos tirar do sério. E aí a gente olha e descobre que confiança é fé em ação, turbinada pela esperança viva que é o próprio Cristo de Deus. E nós não podemos perder Jesus de vista em nenhum momento. E aí quando a gente para olhar as circunstâncias, também não podemos perder de vista as astutas ciladas do nosso adversário. O objetivo dessas ciladas é minar a nossa confiança em Deus e em suas muito grandes e preciosas promessas. Promessa de Deus se cumpre. E para tal, o adversário levanta montes e fortalezas de dúvidas, de preocupações, inquietações em nossos corações. E essas fortalezas geram enfermidades. E há muitos enfermos no nosso meio. Precisamos aprender pela fé, através da oração, a dar ordens a esses montes e fortalezas que se ergam e sejam lançados no mar, em nome de Jesus Cristo. Dê nome aos seus medos, esses montes de medos que têm se levantado para obstacular a sua vitória. O Senhor não está dizendo aqui, se eu tiver uma fé minúscula do tamanho de um grão de mostarda, que eu vou mandar os montes Guararapes sair de lá e serem lançados no mar. Ele não está dizendo isso. Ele está falando de uma forma hipotética, ele está usando uma ilustração para nos mostrar que tem montes muito maiores do que o Monte Guararapes, os Montes Guararapes e o Monte Everest nas nossas emoções. E nós precisamos, na autoridade de Jesus, mandar que esses montes se lancem no mar. Quais os efeitos dessa confiança em Deus no coração daqueles que verdadeiramente a praticam? Primeiro, a confiança mantém o cristão firmado em Deus. Será que estamos verdadeiramente firmados em Deus? Ou confiamos em tantas coisas que perdemos Deus de vista? O salmista não diz que como povo de Deus devemos ser como o Monte Sião, mas sim que somos como o Monte Sião. Se somos como o Monte Sião, então vivamos como tal, firmes no Senhor e na força do seu poder. Somos edificados sobre a rocha, Jesus Cristo. Ocupamos uma posição privilegiada, pois estamos firmes na graça de Deus. Permaneçamos inabaláveis na fé. Clamemos dia após dia: Senhor, aumenta a minha fé, renova a minha esperança, renova a minha força, que a tua graça sustentadora, firmadora, fortalecedora estejam sobre mim e que haja graça sobre nós, em nome de Jesus. O grande segredo da firmeza dos que confiam no Senhor é o colocar-se sobre sua palavra, que é a rocha viva. Em Mateus 7, 24 e 25, Jesus diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram
rolaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Amém? Amém. Segundo lugar, a confiança em Deus mantém o cristão em obediência. A terra de Israel pertence ao Senhor e Ele permitiu que o seu povo habitasse nela, enquanto obedecesse a sua aliança. A fé verdadeira do Deus vivo gera profunda reverência no coração do fiel, que por sua vez o leva a fazer a vontade do Senhor, andando em obediência. Como tem sido difícil obedecer o Senhor! Quanta irreverência no meio do povo de Deus! Quanta irreverência lá fora! As pessoas perderam completamente o respeito. Nesses dias nós vimos aí nas redes sociais um grupo que se diz de humor, fazendo uma verdadeira loucura com o nome de Jesus. Gente do céu, cadê a reverência? Cadê o temor ao Senhor? O Senhor assegura que o cetro do ímpio não prevalecerá sobre a sorte dos justos. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando andamos em fidelidade, que é fé mais obediência ao Senhor, Ele pelejará por nós. E ai dos que se levantam contra o povo de Deus, contra a obra do Senhor, contra o próprio Senhor. Terceiro lugar, a confiança mantém o cristão em oração. Como tem sido a sua vida de oração? A gente tem chamado muito a atenção da igreja com relação à questão da murmuração. Troque a murmuração pela gratidão e pela oração, e você vai ver a glória de Deus descer nessa situação que você está vivendo. O Senhor nos ensinou a orar sem cessar e jamais esmorecer. Viver pela fé, manter os olhos fixos em Deus e descansar em suas promessas. Como nós precisamos reaprender a fazer isso? Outro dia alguém disse assim: irmão, você repete as mensagens. Eu digo, eu repito tanto e nem está prestando. Imagine se eu não repetisse. Então, a repetição é um recurso didático. E tem mais, essa mensagem que eu estou trazendo hoje já foi trazida na meditação do áudio de manhã. Eu saio daqui, eu vou postar nas redes sociais os recortes dessa mensagem. Eu quero que fique gravada nos corações. A minha oração é uma só: Senhor, que essa palavra leve transformação, traga transformação para as nossas vidas. Jesus era mestre nessa coisa da repetição. Ele estava sempre repetindo seus ensinos. O apóstolo Paulo diz: é segurança para nós outros, para vós outros, que eu vos pregue as mesmas coisas. Olha que coisa tremenda. E uma vida contínua de oração nos mantém numa santa e eficaz conspiração com o Espírito de Deus. E essa santa subversão nos leva a desbaratar exércitos e assaltar muralhas, por mais intransponíveis que elas possam parecer. Nós precisamos, tem coisas que nós não podemos resolver do ponto de vista humano, de jeito nenhum. Então entre numa santa conspiração com o Espírito de Deus, chame o Senhor e diga: Senhor, entra com providência nessa questão, em nome de Jesus. Entrega, confia, espera e descansa nele, em nome de Jesus. O autor de Hebreus, ele diz o seguinte: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quem confia não para de orar. Em quarto lugar, a verdadeira confiança mantém viva a esperança do cristão. Os cristãos, eles são o povo da esperança. Nós não podemos perder de vista essa esperança viva, porque a esperança para nós não é um sentimento, é uma pessoa chamada Jesus Cristo, a quem o profeta chama de esperança de Israel.
As pessoas que professam uma fé verdadeira são viciadas na esperança. O futuro é sempre nosso aliado quando Jesus é o nosso Senhor. Não é fácil trilhar o caminho estreito, no entanto ele conduz à vida, enquanto o largo conduz à morte e destruição. E Jesus diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Meus amados, não podemos perder de vista o fato de que nem sempre compreendemos os meios de intervenção divina. Eu repito isso mais uma vez, nas situações que nos cercam. A resposta vem ao seu tempo. Amém. A mãe do pastor Malta esperou 48 anos pela volta dele para o Senhor. A irmã Edna está orando há 40 anos por uma causa, 14 anos por uma causa, e não viu resposta ainda, mas a resposta vem. Né? Muitas vezes a gente clama ao Senhor, e as suas orações elas ficam rendendo dividendos na poupança de Deus. Está lá. Eu não sei se todas as orações que eu fiz e que faço continuamente eu vou ver a resposta, mas ainda que eu não veja, ainda que o Senhor me chame, ela fica lá e ao seu tempo será respondida, em nome de Jesus. Não podemos perder de vista de nenhum modo isso. Às vezes a própria demora em intervir faz parte da resposta que Ele tem para nós. Só não podemos perder a confiança. O Senhor, repito, é chamado pelo profeta Jeremias de esperança de Israel. Olhemos, pois, para essa esperança viva pela fé. O que nós aprendemos aqui rapidamente? Primeiro, a confiança em Cristo não é apenas salvífica, ela deve ser manifesta também para a vitória. Há situações, e eu quero repetir isso mais de uma vez se for preciso, há situações que não há nada que você possa fazer. Então não brigue com seu filho, não brigue com sua filha, não brigue com seu marido, não brigue com sua esposa. Vá conversar com Deus sobre o assunto. Apresente a sua demanda diante de Deus e a glória do Senhor descerá em nome de Jesus. Amém. A confiança em Cristo nos mantém firmados nele. A confiança nos mantém em obediência. A confiança nos mantém em oração. A confiança mantém viva a nossa esperança, pois sabemos em quem temos crido. Jesus é a nossa esperança. É o pão vivo do céu que nos alimenta. É a água viva que nos descedenta. Jesus é a videira verdadeira a qual estamos ligados. Jesus é o supremo pastor das nossas almas. É o nosso advogado junto do Pai. Nós não temos que contar com a justiça dos homens, que muitas vezes é falha, mas a do Senhor, o supremo juiz, é perfeita. Jesus é a palavra viva que procede da boca de Deus. Jesus é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Confiemos nele de todo o coração. E finalmente, fomos chamados para confiar em Deus de forma incondicional. E para isto precisamos conhecê-lo e nos relacionar com ele através da pessoa do Cristo. Por isso não se assuste com a forma dele intervir. A resposta que você tanto pediu, ela já está a caminho, já foi liberada dos altos céus, e a glória do Senhor descerá nessa situação, em nome de Jesus. Muitas vezes precisamos chorar muito por uma situação para não ter que chorar nunca mais por ela, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós vamos entregar ao Senhor nossos dias.